We have a weird homicide. In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was 8 months pregnant. Você conhece a história do maior assassinato de Hollywood envolvendo a atriz Sharon Tate e o psicopata Charles Manson? Brain, I did not break the law. Jesus Christ told you that 2,000 years ago. You don't understand me. That's your trouble. Not my fault because you don't understand me. I don't understand you either. But I don't spend my whole life trying to put the blame over on you because my cigarette didn't light or because something didn't work right. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. O ano era 1969. A atriz Sharon Tate vivia a melhor época da carreira dela no cinema. Ela estava estrelando em vários filmes famosos, era casada com o diretor Roman Polanski, que dirigiu O Bebê de Rosemary, O Pianista. Foi assassinada no dia 9 de agosto de 69 com 16 facadas. Todos estavam mortos, com exceção de Sharon Tate. A pobre Sharon implorou pela própria vida. Por favor, poupe-me para eu ter meu filho. E Susan Atkins disse a ela: olha, vadia, eu não tenho piedade. Você vai morrer. E o pior de tudo isso é que ela estava grávida, quase tendo o bebê. Quem organizou tudo isso foi o Charles Manson e os seus seguidores. Mas por que mataram a atriz Sharon Tate? Quem foi Charles Manson? E o que rolou depois disso com os criminosos? Seja bem-vindo ao Investigação Corneta, um novo quadro aqui do Projeto Corneta. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara, estamos na estreia de um quadro novo aqui no canal, inédito inclusive, né? Eu pelo menos não vi ninguém fazendo dessa maneira como a gente vai fazer aqui no YouTube, onde a nossa ideia aqui no Investigação Corneta é abordar a história dos maiores crimes que já rolaram na cultura pop, seja ele envolvendo atores, atrizes, apresentadores de TV, músicos e tudo que você imagina, somente aqui no Projeto Corneta. E a gente não poderia deixar de começar esse quadro sem falar num dos maiores assassinatos que já rolou na história do cinema. O caso ficou conhecido lá no final dos anos 60 como Tate LaBianca, já que além da atriz Sharon Tate, que foi assassinada pelos seguidores do Charles Manson, uma outra moça também foi assassinada pelo grupo, chamada Rosemary Bianca. Então a mídia acabou intitulando esse caso com o nome das duas vítimas. Eu vou contar pra você cada detalhe, cada informação que a gente tem e o quanto isso influenciou na cultura pop. E é muito importante que se você que é corneta de carteirinha gostou da ideia desse quadro, deixar o like ali embaixo, entendeu? Porque tipo, não é só pelo seu like, é por ser um quadro novo, entendeu? Então tipo, tem muita gente que não vai conhecer e se você é um corneta de carteirinha que tá sempre aqui, sempre acompanha os vídeos, acompanha os stories, sabe o trabalho que a gente tem pra montar um roteiro e editar um vídeo, o seu like é super importante ali, entendeu? É um like só que vai ajudar e eu também vou entender que você quer que eu continue com o quadro, entendeu? Então a meta aqui vai ser 20 mil likes pra gente continuar com o quadro, porque fazer um vídeo assim, como eu falei, dá muito trampo e também porque esse vídeo ele não vai ser monetizado, eu não vou estar ganhando nenhum centavo com ele, tá bom? Porque o YouTube não deixa monetizar vídeos de crimes que envolvem assassinatos, apesar de ser um contexto não violento e informativo, a gente não vai ganhar nada com esse vídeo e o seu like ali pelo menos vai nos ajudar a ter audiência e eu espero que você clique ali e se inscreva no canal se gostou da ideia também, se é novo por aqui. E terceira e última coisa, se você conhece mais algum crime famoso que gostaria que a gente abordasse aqui no canal, deixa nos comentários pedindo e aí os mais pedidos eu transformo em um próximo Investigação Corneta, pode ser? Vou contar com você ali e bora falar desse crime que é assustador e choca as pessoas até hoje. A origem da família Manson.
Os anos 60 foi considerado o ano do amor e da liberdade, mas era uma liberdade sem limites, sabe? Onde os jovens experimentavam drogas, faziam parte de grupos, curtiam pra caramba, já que era muito recente o final da Segunda Guerra Mundial. Eles também protestavam bastante pela revolução sexual, ou seja, para que o preconceito contra os homossexuais fosse abolido. Nos anos 60, o homem ia à lua, tinha a Guerra Fria, a guerra contra o Vietnã, sem contar que o movimento feminista pela igualdade das mulheres estava tomando forma e se tornando muito mais forte aqui. Então pensa só, pós-guerra, Estados Unidos estava enfrentando a União Soviética, que era um país comunista, um jovem vivendo a liberdade dele ali, depois de muitos anos, num país capitalista e livre, começou a criar vários movimentos e vários grupos, entendeu? Os jovens tinham liberdades naquela época. No meio disso tudo surgiu um grupo, que é conhecido pela gente como os hippies. Os hippies nada mais são do que aquela galera colorida, paz e amor, good vibes, tá ligado? In 1968, almost every American knew what these were: hippies. A few of the estimated 16 million cultural rebels who abandoned 1950s notions about how life in America should be lived. Só que a gente não tá falando especificamente desses hippies da paz e do amor. Hippie, pra quem não sabe, não é só um termo derivado da palavra hips, pra se referir a essa galera que tem um estilo mais praia, quer espalhar o amor, quer espalhar a paz, quer curtir a liberdade. Os hippies, na verdade, foi um movimento que se iniciou na década de 60 e tinha como objetivo apoiar a contracultura, que é um outro movimento lá dos anos 60. Eu sei que é movimento pra caramba, tá bom? Você não precisa saber de tudo isso, mas vai ser importante no futuro do vídeo, então presta atenção em cada detalhe, tá? O movimento da contracultura era um movimento onde os jovens queriam ser mais livres, eles eram contra a família tradicional, eles queriam se desprender de todo esse mundo aí que existia, que tipo, a sua família é só homem, mulher, criança. Porém, a gente sabe que pra todo movimento existe um extremo, e a gente sabe que o extremo é sempre o que fica mais conhecido. Naquela época, em 1969, os hippies eram inofensivos, só queriam paz e amor. E Manson promovia ódio racial, roubo e morte. Então, apesar de todos os hippies apoiarem essa ideologia ali de ir contra a família tradicional, apoiar o movimento feminista e todos os outros movimentos que vinham surgindo ali, tinha uma galera que ia meio que contra essa ideia, sabe? Eles não queriam fazer só isso. E uma dessas pessoas que ia contra esse partido e enxergou uma oportunidade de se aproveitar do movimento para conseguir persuadir pessoas, ficou conhecida como Charles Manson. E a gente sabe que todo assassino tem uma história. O líder do bando era um guru que se dizia a reencarnação de Jesus Cristo, Charles Manson. Mas enquanto os Polanskis faziam planos para sua família, uma outra família, sádica e cruel, cuidaria para que os sonhos de Roman e Sharon jamais se realizassem. Tudo graças a um homem, Charles Manson. A vida e a infância de Charles Manson. Charles Manson nasceu no dia 12 de novembro de 1943. Ele cresceu na cidade de Cincinnati, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Ele era filho de uma mulher chamada Caitlin Maddox, que na época do parto dela, ela tinha tipo 15, 16 anos, sabe? Ela era uma criança e tava tendo um filho. E isso é muito notório, já que quando ela teve o bebê, ela não tava preparada pra ter um filho. Tanto que quando ela falou pros pais dela que tava grávida, ela foi expulsa de casa. Então acabou que o menino nunca conheceu o pai dele. E o sobrenome vem ali de um dos namorados que ela teve durante os primeiros anos de vida do Charles e acabou ficando, sabe? Mas o cara que namorava com ela, que tinha esse sobrenome, não é de fato o pai verdadeiro dele. E a Caitlin vivia sempre sendo presa, sabe? Ela roubava, ela se drogava e toda hora tava na cadeia. E como isso acontecia, o Charles passava muito tempo com a avó dele. Só que depois de um tempo, o Charles começou a passar mais tempo com o tio dele. E pra infelicidade do menino, o tio dele era um tio completamente abusivo. Tanto que quando o Charles tinha lá por volta de 6 a 8 anos de idade, o tio mandou ele ir pra escola com um vestido de menina, porque ele falou que ele era mariquinha e tinha que aprender a se defender. E é interessante a gente falar também que na época de escola do Charles, ele já mostrava alguns traços de personalidade diferente dos outros colegas. Segundo o livro chamado Manson, a biografia definitiva, do Jeff Ginn, foi nesse período escolar que o Charles Manson começou a demonstrar traços violentos e uma aptidão para manipular qualquer um que cercava ele. Nesse livro, o
autor conta que o Charles Manson fazia os colegas fazerem coisas por ele, sabe? Tipo assim, ó, chutar a professora, sei lá, riscar o quadro, fazer alguma pegadinha ali, e aí os diretores iam cobrar ele falava que não foi ele que mandou fazer aquilo, os colegas fizeram por vontade própria, mas na verdade era ele que tava persuadindo os coleguinhas de escola. E aí um momento depois, quando a mãe dele conseguiu sair da prisão, ele já tinha 9 anos de idade, ele largou a escola e ficou longe de qualquer tipo de educação que o governo oferecesse. E a mãe dele era o pior exemplo que o menino podia ter, porque ela roubava, entendeu? E isso é um péssimo exemplo para uma criança, ainda mais criança com transtornos, o que acabou influenciando o Charles Manson a também cometer pequenos delitos. Manson era o filho bastardo e indesejado de uma jovem prostituta. Ele foi abandonado depois que nasceu e foi criado por parentes. Ele cresceu numa situação bem complicada. Conta-se que uma vez, a mãe de Manson tentou vendê-lo para uma garçonete sem filhos em troca de uma caneca de cerveja. Até mais ou menos o começo da adolescência dele, ele já tinha sido preso umas 3 vezes, lá no centro de jovens e crianças infratoras. E aí pra todo lugar que a mãe mandava o guri, ele fugia, entendeu? Ah, mandava pra ali? Fugia de lá. Mandava pro orfanato? Fugia do orfanato. Mandava pra prisão? Fugia da prisão. Mas que segurançazinha mequetrefe, né? Vamos combinar. Como é que consegue escapar de tudo? Dos anos 40 em diante, uma série de roubos e assaltos à mão armada mandaria o jovem Manson para várias instituições onde ele foi violentado sexualmente. E como o moleque só fugia, o juiz percebeu que ele era só uma criança, decidiu meio que dar uma chance pra ele, sabe? Aí mandou ele pra ser cuidado por um padre e tudo mais, e aí o que aconteceu? Fugiu de novo, então ele só fugia. Nesse lugar em Plainfield, ele ficou por 3 anos, toda vez ele conseguia escapar. Mas o mais louco é que uma vez ele foi estuprado por um dos meninos de lá, e pra se vingar dele, ele espancou o moleque quase até a morte. Aos 15 anos de idade, ele consultou uma psiquiatra que disse que ele tinha sérios problemas de transtorno. When I was a child, I used to be crying and bitching, and the old man said, "You do the crime, boy?" And I'd say, "Yeah." And he said, "Well, shut up and do your time." Charles Manson era um ladrão de galinhas, um fracassado com o ego enorme e muito carisma. Mas foi só depois de alguns anos e um bom comportamento que foi avaliado pela prisão onde ele estava que o Charles conseguiu uma liberdade condicional. A liberdade condicional é tipo assim, ó, você ainda pode ficar livre, mas se a polícia te pegar, você volta pra cá. Esse ano que ele conseguiu a liberdade dele foi 1954, ele já tinha 19 anos e acabou se casando com uma garçonete, com quem ele posteriormente teve um filho chamado Charles Manson Jr. E existia algo que o Charles gostava muito, mas muito mesmo, que era a música. Tanto que quando ele estava preso, ele aprendeu a tocar violão. Mas ele tinha um sonho bem maior: virar um cantor e compositor famoso, tipo John Lennon. E aí uns anos depois de novo, ele é preso novamente e descobre que a mulher dele agora, porque ele tá preso, tá morando com outro homem, aí ele se separa dela. E então depois de muitos e muitos anos, saindo e voltando da prisão, saindo e voltando da prisão, a gente já tava em 1966 quando isso parou. Charles tinha aproximadamente uns 32 anos e a polícia mandou ele embora, entendeu? Disse só, você não pode mais ficar aqui, a gente não pode mais deixar você preso. E aí ele, tipo, com $35 no bolso, pegou um dinheiro e foi pra uma outra cidade. Então, saindo da prisão, sem mãe e sem esposa, e só com alguns dólares ali no bolso dele, o que ele faz? Ele viaja até Berkeley, na Califórnia, bem pertinho de Los Angeles. Los Angeles, pra quem não sabe, é o local onde fica Hollywood. Em 1920, Hollywood produzia a maioria dos filmes do mundo. Era a 4ª maior indústria dos Estados Unidos, empregando mais de 42 mil pessoas. Todo mundo queria aparecer nos filmes. E com a esperança de alcançar esse objetivo, muitas pessoas afluíam para Hollywood. Tinha uma coisa muito pior que estava predestinada a acontecer nos anos seguintes em Hollywood. Um colega de cadeia tinha passado para Manson alguns contatos de gravadoras em Los Angeles. Em 68, ele se mandou para lá. A família Manson. Foi um crime inominável. Uma história de terror da vida real. Um assassinato em Hollywood que chocou a cidade e o país. Se não estamos seguros em casa, onde estaremos?
E foi apenas o início do cenário de terror criado por um assassino brutal e sua seita. O Charles, apesar de ser esse homem delinquente que foi preso várias e várias vezes, por trás de toda essa maldade dele, ele era inteligente, ele conseguia convencer as pessoas a fazer o que ele queria. Ele conseguiu usar da didática dele, do conhecimento que ele tinha, sobre pessoas mais jovens e inocentes, a praticarem o que ele mandava, entendeu? E se você não fazia aquilo, você era um otário. E essas características se casam muito bem com alguém psicopata. O psicopata não precisa ser necessariamente a pessoa que pega uma faca e mata alguém. Ela simplesmente pode ser a pessoa que pensa em tudo e tem persuasão sobre você. Isolado, pobre e com poucos amigos, ele começa a se socializar com jovens hippies. Ele usa drogas como LSD para manipular a mente desses jovens e pede que eles desistam de tudo para segui-lo para uma vida melhor. Ele escolhe apenas os mais vulneráveis e fáceis de influenciar. E muito desse conhecimento que ele adquiriu foi por conta da prisão, já que ele passava muito tempo lá e não fazia nada. Ele começou a ler um livro de como convencer as pessoas a fazer o que ele mais queria. E quando ele chegou em Hollywood, isso aí não foi diferente mesmo. Já que aquele era um ano de good vibes e paz e amor, ele conseguiu enxergar uma oportunidade. Só que para executar o grande plano dele, ele precisava começar a reunir seguidores. E qual plano exatamente é esse que eu tô falando? Fica aí que eu já te explico, tá? O Charles conheceu uma bibliotecária na Universidade de Berkeley, chamada de Mary Brunn. Os dois se apaixonaram e em instantes ele se mudou pro apartamento dela. Com o tempo, a Mary começou a apresentar as amigas dela pro Charles e ele começou a apresentar drogas pra ela. Drogas que mexiam com a sua mente, o que gerava uma grande oportunidade dele conseguir convencer todo mundo de que ele tava certo. E aí o tempo ia passando, ele mudou o estilo dele, ele parecia um hippie de fato, e várias pessoas começaram a ouvir o que ele queria falar, já que ele se intitulava um salvador, e dizia pra todo mundo que tava ali que eles não estavam por acaso, que eles estavam ali como se fossem os seguidores dele, já que ele era pra ser a reencarnação de Jesus Cristo. Charlie falava que era Deus e o diabo ao mesmo tempo, e que todos os homens eram, mas que ele era a síntese dessa dualidade. Ele dizia: me mataram, me penduraram numa cruz 2000 anos atrás e não serviu de nada. No verão de 1969, Manson levaria sua fantasia de Deus às últimas consequências. E a maioria dos seguidores, na verdade, eram meninas, jovens, menores de idade, que se drogavam junto com ele e participavam também de orgias, entendeu? E todas as meninas que começaram a fazer parte do grupo hippie dele eram meninas que eram maltratadas pela família e que a família não enxergava como um bom exemplo. E o Charles, percebendo que as famílias abandonaram elas, decidiu adotar elas como um cachorrinho e dizer: ó, só, agora vocês fazem o que eu mando. Charlie chegou num carro e disse: ei, vamos nadar? Ele me olhou direto nos olhos e disse: este é o seu sonho, menina. Comece a vivê-lo. Fiquei fascinada. Definitivamente fascinada. Ele disse que eu pertencia a ele, que éramos um só, e me ganhou na hora. Eu nunca o deixei. Todos eram atraídos por ele. Ele conquistava todos e se tornava aquilo que você precisava. E tudo isso era em nome do amor, ele dizia que nada acontecia por acaso, e aí os meses se passavam, ele reunia mais seguidores, só que dessa vez as coisas iam ficando mais complicadas, já que os seguidores dele começavam a roubar, a destruir ônibus, até que na primavera de 68 ele conhece o vocalista do Beach Boys em uma praia, quando ele tava lá com os seguidores dele e tudo mais, e vê uma oportunidade de se aproximar desse cara, sabe, já que lembra que eu falei que ele tinha muita vontade de ser músico? É exatamente isso, ele enxergou uma oportunidade de se inserir no mercado. E o que ele fez pra convencer esse vocalista do Beach Boys? Ele falou: ó só, pega aqui as meninas que me seguem, faz o que você quiser com elas e deixa eu morar aí na sua mansão, entendeu? E aí você vai ter isso todos os dias. A ordem era que as mulheres estivessem sempre disponíveis, principalmente para o chefe e para quem mais chegasse. Entre os que chegavam, Dennis Wilson, o baterista boa pinta dos Beach Boys. A gente se instalou na mansão do Dennis. O Charlie, eu e outras meninas. A gente preparava refeições incríveis com comida que achava no lixo. Mas o lance principal era outro.
era que o Dennis apresentasse o Charlie pra gente importante do mundo da música. E o Charles era alguém que tinha uma persuasão muito forte sobre essas meninas, que eram crianças. Só que quem não gostou disso foi o gerente da carreira do vocalista do Beach Boys, que expulsou todo mundo de lá da mansão. E aí, sem muitos locais pra ficar, já que eles eram nômades ali, eles encontraram um local abandonado chamado Rancho Spawn, que é mostrado no filme do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Esse Rancho Spawn, ele era utilizado para fazer gravações de filmes faroeste. Lá nos anos 50 e começo dos anos 60, muitos produtores alugavam esse cenário e começavam a rodar filmes de bang bang. Só que o que aconteceu? Os anos 60 mudou o cinema, entendeu? Começaram a surgir novos filmes. O cinema tinha saturado e a galera tava cansada de ver filme de faroeste. Então esse Rancho Spawn, ele foi abandonado. O dele, chamado George Spawn, morava por lá. E o que o Charles viu? Esse local tava abandonado, tinha um monte de casa, tinha um monte de lugar pra todo mundo se abrigar. Disse para seguidoras dele convencerem esse George Spawn com vários agrados e vários favores que só elas poderiam fornecer pra ele, em troca da família ficar por lá. Porque era assim que eles eram conhecidos agora. Eles se chamavam Família Manson. Aqui ficava o Rancho Spawn, onde nas décadas de 50 e 60 foram filmadas dezenas de bang-bangs. O Rancho Spawn ficou ocioso e um dia se instalou por ali uma seita de hippies chapadões, na maioria mulheres. O maior crime de Hollywood. Depois de um tempo dos hippies terem ficado estabelecidos lá no Rancho Spawn, o Charles Manson escuta o lançamento do novo álbum dos Beatles. E o álbum se chamava White Album, que traduzido para o Brasil significa álbum branco. E duas músicas chamaram muita atenção dele. Uma delas era Revolution. E a outra era Helter Skelter. E depois que ele ouviu essas músicas, ele chegou nos seguidores dele e disse que Deus tinha mandado uma mensagem pra ele. E que a música era uma profecia dos Beatles, que representavam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Já que os Beatles eram formados por 4 pessoas: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. E segundo a mensagem que ele interpretou através das músicas, do álbum chamado Álbum Branco, uma revolução ia acontecer. E os negros iam começar a matar pessoas brancas, iam tomar o poder. Então, além de ser psicopata e persuasivo, Charles Manson também era muito racista. A definição de Manson de caos total tinha a ver com uma visão totalmente idiota e preconceituosa de uma guerra racial iminente. De acordo com Manson, essa guerra ocorreria e seria vencida pelos afro-americanos. Mas passou um tempo, os seguidores esperando essa tal revolução acontecer, não rolou guerra nenhuma, entendeu? Ninguém fez nada, ninguém atacou o governo. Aí o que o Charles disse? Olha só, já que eles não vão atacar a gente, nós que precisamos atacar primeiro pra parar a guerra. Ele falou pros seguidores dele que eles tinham que atacar as pessoas primeiro, pra chamar a atenção da mídia, e culpar as pessoas negras. E o mais interessante de tudo é que nessa época de 69, quando ele falou isso pros seguidores, foi bem no momento que a carreira musical dele tava indo pro ralo. Ele não tava conseguindo fazer sucesso de jeito nenhum na Califórnia. Manson ensaiava, botava as meninas pra cantar com ele. Mas quando os produtores escutavam o som, não curtiam. E aí os seguidores dele começaram a perguntar: o que a gente vai fazer para conseguir evitar que essa guerra racial aconteça? E aí o Charles falou: a gente vai ter que matar pessoas famosas e ricas que vão chamar a atenção da mídia, mas a gente vai ter que incriminar pessoas negras. Como naquela época existia, e existe até hoje, um grupo chamado os Panteras Negras, para defesa dos direitos iguais, ele pensou que seria uma boa ideia incriminar esses caras. Então foi na madrugada do dia 9 de agosto, na rua Cielo Drive, em Beverly Hills, que 3 seguidores ordenados pelo Charles Manson, que não participou do assassinato, mas teve envolvimento indiretamente, convencendo a família dele a fazer isso, e o Tex Watson, a Susan Atkins e a Patricia Crinkwell matavam a atriz Sharon Tate e mais 4 pessoas que estavam com ela na casa naquela noite. Eles só não mataram o marido dela também, o Roman Polanski, porque ele estava viajando. E muitos relatos dizem que na hora que
a atriz Sharon Tate estava sendo assassinada, ela implorou para pouparem a vida dela e a do bebê. Só que o que aconteceu foi que eles esfaquearam ela 16 vezes. E aí depois escreveram na parede com sangue: Helter Skelter, morte aos porcos. Em agosto de 69, estas jovens entrariam para um clã de assassinos. Junto com Tex Watson, um atleta promissor que havia se tornado um seguidor fiel de Manson. No seguinte, eles fizeram a mesma coisa com um outro casal e assassinaram uma mulher chamada Rosemary Bianca e o marido dela. E foi aí que as investigações começaram a tomar forma. Abalado. O que aconteceu depois? Demorou muito tempo para que a polícia começasse a conectar os crimes, já que a Sharon Tate não tinha sido a primeira. Eles primeiro tinham matado um outro cara que era muito influente, só que como o crime não chamou a atenção da mídia, eles foram diretamente na Sharon Tate. E aí, como cada uma dessas cenas do crime tinham marcas de sangue com palavras escritas na parede, eles começaram a conectar as coisas. E aí, conectando um ponto ali, conectando um ponto aqui, e pegando várias testemunhas e várias evidências, eles descobriram, depois de meses e meses de investigação, eles acabaram descobrindo que tudo isso foi cometido pelos hippies que moravam no rancho Spawn. E aí levaram essa galera envolvida na cena do crime para julgamento no tribunal. Mas eles precisavam de provas e testemunhas, porque eles foram muito ágeis. E uma das moças que tinha participado do crime, mas sem assassinar ninguém, ela só tava tipo dirigindo ou fazendo alguma coisa do tipo, era uma moça conhecida como Kassab, recebeu oferta da justiça que se ela entregasse os verdadeiros criminosos, ela ia receber liberdade. Ou seja, se ela entregasse eles, ela seria impune de tudo. E adivinhem só, Charles Manson tava mentindo pra todo mundo. Não existia guerra racial. Na verdade, eles até chegaram a descobrir que a casa onde a Sharon Tate estava morando era uma nova residência dela. Ela tinha se mudado há pouco tempo com o marido. Porque essa casa, na verdade, pertencia a um produtor musical que recusou gerenciar a carreira do Charles Manson. Então isso era meio que uma vingança dele. Um dos produtores que rejeitaram Charlie se chamava Terry Melcher, filho da famosa atriz Doris Day. Terry morava num esquema de playboy numa casa em Beverly Hills. Um dia o Charlie foi tirar satisfações com ele, mas descobriu que o Terry não vivia mais lá. Os novos moradores eram o diretor de cinema Roman Polanski e sua mulher, Sharon Tate. O julgamento começou em 1970 e as mulheres do Manson, que eram como elas eram conhecidas, iam ao julgamento rindo, sorrindo e cantando, como se o que elas tivessem feito não significasse nada. Hoje, obviamente, elas admitem que ele que obrigou elas a fazerem isso para transparecerem ser inocentes, mas mesmo assim, pra galera que tava julgando elas, isso aí não foi um ponto positivo. O que aconteceu de fato? Charles Manson, o Tex e todas as mulheres que estavam envolvidas nisso foram sentenciadas à pena de morte. Mas como a lei tinha mudado, a sentença não foi aplicada neles. E eles receberam prisão perpétua, ou seja, prisão pro resto da vida. Eles foram condenados à morte na câmara de gás da prisão de San Quentin. Mas em 1972 é feito um anúncio surpreendente. 101 men and 5 women on death row were waiting to die before the 6-1 decision struck down the death penalty. A Suprema Corte da Califórnia baniu a pena de morte. E isso aconteceu em 1969. E 50 anos depois, muitos deles ainda estão presos. A Susan Atkins, alguns anos depois, disse que se arrependeu de tudo que ela fez, falou que ela era persuadida pelo Charles Manson e se converteu. No ano de 2008 foi identificado um tumor no cérebro dela, onde ela pediu a liberdade para fazer o tratamento, só que ela foi negada. E morreu na cadeia depois de 40 anos presa. A Patricia é outra que diz que também se arrependeu de tudo que ela fez e hoje ela não é mais a mesma menina que ela era quando ela tinha 19 anos e ela bateu o recorde de ser a pessoa mais tempo presa na prisão feminina da Califórnia. It was the 14th parole hearing in 33 years for Manson family member Leslie Van Houten, and again she apologized. It's a very difficult thing to live with what I did when I was 19 years old. By hearing's end, the parole board agreed. You're not suitable for parole and would pose an unreasonable risk of danger to society or a threat to public safety if released from prison.
Já o Charles Manson foi pauta de muitas matérias, foi um cara que causou muita polêmica durante todos os anos que ele ficou preso. E mesmo sendo o cabeça do crime, ele não admitia que fez aquilo, ele colocava a culpa nas outras pessoas. E colocava também a culpa no país, dizendo que eles que abandonaram aquelas crianças e transformaram elas em assassinas. You got all your kids out here doing these crazy things, now you want to come and say, Charlie Manson's the father of our country. We're convicting you for being Jesus Christ. We're convicting you for being the devil. We're convicting you for being responsible for our actions. I'm not responsible for anyone's actions, but my own actions. Dia 19 de novembro de 2017, o Charles Manson morreu. Ele tinha 83 anos de idade e ficou a vida inteira dele atrás das grades. Se você assistiu o filme do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, é tipo como se fosse uma versão alternativa, uma linha do tempo alternativa. E se você gostou dessa história, você com certeza vai curtir o filme do Tarantino. Ele tem uma reviravolta fantástica no final. E vale a pena você assistir pelos 15 minutos finais do filme. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse quadro. Eu devia continuar? Se sim, deixa o seu like, por favor, porque como eu disse, dá muito trabalho, não vai ser um vídeo que a gente vai ganhar dinheiro. E o seu like ali ajuda a distribuir para que mais pessoas conheçam o canal e para eu entender também que eu tenho que continuar produzindo esse tipo de vídeo. Não esquece também de comentar um outro crime envolvendo a cultura pop que você ia gostar que eu abordasse aqui. Se inscreve ali embaixo, ativa o sininho para não perder nada e me segue lá nas redes sociais, @MatheusJusinski, pra gente conversar, você acompanhar os bastidores do canal lá nos stories. E a gente se vê no próximo Investigação Corneta. Valeu, pessoal!